Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, 24 de maio, e eu aqui dando continuidade à temática da semana. Pessoas comprometidas se importam com a honra de Deus. E o versículo para a nossa meditação hoje se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, e, porém, desprezarei os que me desprezam. O VIP do dia diz assim: honrar a Deus deve ser uma atitude inteligente porque produz honra para si mesmo. Ao mesmo tempo, tal pessoa é desinteressada no eu, para que a honra dada ao Senhor não venha de uma motivação errada, pensando na honra que terá com isso. Provavelmente você já ouviu que Deus não deve nada para ninguém, e por isso ele diz que não. E por isso ele diz que honrará quem o honra. Amém, amados? Este versículo, em 1 Samuel, capítulo 2, se refere à maldade dos filhos de Eli, do sacerdote Eli. Quando eles pecaram ali, né, tinham um cargo e pecaram contra Deus e continuaram servindo a Deus em pecado. E o seu pai, o sacerdote Eli, vendo o pecado deles, fazia vista grossa e não o corrigia, né? Porque quer provocar a Deus, quer provocar a ira de Deus, então continua pecando e servindo a Deus. Continua servindo a Deus em pecado. Pois foi isto que aconteceu, a consequência que aconteceu com que o sacerdote Eli teve, né? Ele perdeu a bênção da sua casa, da sua família, né? Por ser conivente com o pecado dos seus filhos, porque na mesma hora que ele viu os seus filhos pecarem, era para ele ter tomado o cargo dos seus filhos, mas não, ele deixou, ele foi conivente. E quando nós somos conivente com o pecado de alguém, ou seja, você vê alguém em pecado e servindo a Deus em pecado, né? Então a gente peca da mesma forma, ou seja, não é pecado diante de Deus somente quem peca, mas aquele também que sabe que a pessoa está pecando e faz vista grossa e não denuncia o pecado, assim como João Batista denunciou o pecado. Então pense nisto, que devemos sempre honrar a Deus para que Deus nos honre, né? Porque Ele só está com aqueles que o honram, né? Porque Deus não habita no meio do pecado. Deus não concorda com o pecado, né? Ele abomina o pecado. Amém, amados? Fiquem todos com Deus, desfrutem deste belo dia que Deus preparou para nós e um ótimo final de semana a todos.